Perfeito. Então, vamos iniciar. Bom, o nosso laboratório, eu vou apresentar alguns dados mais à frente, mas ele foi fundado pelo professor Pablo Juan Greco. Para os mais antigos aí da área de educação física, foi seguramente um dos professores mais relevantes que tivemos na área de iniciação esportiva, de ensino dos esportes de uma forma geral, tendo orientado aí algumas gerações de professores que estão aqui na escola, que estão em outros laboratórios. O professor Pablo é o nosso fundador e, digamos, presidente de honra do laboratório, atua se aposentou aqui na escola já, como professor titular dessa escola, e atua junto à Confederação Internacional de Handebol como um formador de treinadores. Beleza, então, hoje, como eu disse, eu estou responsável pela coordenação do laboratório, eu tenho doutorado em Ciências do Esporte, sou atualmente professor adjunto do Departamento de Esportes aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e atuo também como instrutor das licenças de treinadores da Confederação Brasileira de Futebol. Atualmente fazem parte do laboratório um grupo grande aí de alunos, né? Nós temos 3 professores, o Pablo permanece como um dos professores de honra do nosso grupo, a professora Sara, que atua junto a outras modalidades esportivas, né, principalmente handebol e o basquetebol. Nós temos um aluno de doutorado vigente, uma aluna de mestrado, que é a Débora, e os alunos que desenvolvem atualmente os trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica no laboratório. De uma forma geral, né, o nosso laboratório foi fundado em 2001, então completamos 1/4 de vida no próximo ano, 2026, principalmente por mérito do professor Pablo. Já foram mais de 40 alunos de mestrado e doutorado orientados ao longo desses 24 anos em que o SECA está formalmente ativo, e dentro do perfil de atuação do laboratório, a busca por um viés prático sempre esteve presente, né? E isso se materializa em alguns materiais, em alguns produtos, né, que foram concebidos, principalmente o livro Iniciação Esportiva Universal, que, lançado lá em 98, ainda é material de referência na maior parte dos cursos de educação física do Brasil, né? Então, segue como um material de referência importante na área. Teve uma segunda edição escrita, muito em breve estará lançada, né, totalmente reescrita, mas ainda, mesmo 27 anos depois, permanece como um livro-texto muito importante na área de iniciação esportiva, na área de metodologia de ensino dos esportes. Atualmente, nós temos 3 campos de atuação no nosso dia a dia no laboratório, né? Então, a gente tem um projeto de extensão, que é o SECA Esportes, que teve um embrião lá atrás, há alguns anos, e depois que a professora Sara retorna definitivamente ao laboratório como professora concursada, ele ganhou corpo e hoje é um projeto que tem aproximadamente 50 alunos e pais, porque eles fazem atividades juntos matriculados, são mais de 200 atendimentos semanais, quase 1.000 atendimentos mensais, né? Então já é um projeto com uma cara bem consolidada. A gente tem ações de extensão também voltadas para a formação de profissionais nas diferentes modalidades esportivas que a gente atua. E aí eu destaco o Simpósio Brasileiro de Análise de Desempenho, que está com inscrições abertas até essa semana e vai acontecer na próxima semana, nos dias 16, 17 e 18, e as ações de consultoria esportiva, que também já são desenvolvidas há um tempo no nosso laboratório. Ali eu destaco o convênio que a gente teve ano passado com a Prefeitura de Belo Horizonte para a formação dos professores que atuam nos projetos sociais esportivos da Prefeitura, mas há dezenas de outros projetos de consultoria que já foram desenvolvidos pelo laboratório nesse campo prático, né, nesse braço prático que fazemos questão de manter. E aí eu trago um videozinho do nosso projeto de extensão, que é o nosso filho mais novo, né, e o que eu destaco, né, as nossas crianças estão aqui, do lado de lá estão os pais, né, então talvez seja um dos poucos, se não o único projeto que conseguiu, de uma forma bastante coerente, integrar esse ambiente de iniciação esportiva para faixas etárias tão diversas, né. Esse projeto, como eu disse, ele é coordenado pela professora Sara, mas é um produto do laboratório que participam ali todos os alunos de graduação, mestrado, enfim. Bom, do ponto de vista da pesquisa, então, para além da atuação prática, nós temos também a atuação acadêmica voltada para a pesquisa. O nosso laboratório tem 3 grandes linhas, e aí eu vou tentar apresentar um pouquinho do que é feito em cada uma dessas linhas. Então, a primeira linha é de ensino-aprendizagem em jogos esportivos, e basicamente a gente tenta entender o impacto de diferentes métodos e modelos de ensino e algumas características específicas desses modelos, como perguntas relacionadas à aprendizagem implícita, explícita, diferentes modelos com concepções teóricas
também divergentes, e dentro dessa linha está o estudo de pequenos jogos, que tem sido uma abordagem bastante recorrente em trabalhos de mestrado e doutorado recentemente produzidos no laboratório. Nós temos uma segunda linha de análise de desempenho. O SECA surgiu, na verdade, como um centro de análise audiovisual, né? Então, na plaquinha lá do laboratório, quando ele foi fundado antigamente, nem era SECA, né? Era Centro Audiovisual. Então, está lá na essência, está lá na origem do laboratório. E a gente tenta, a partir dessa linha, propor indicadores de desempenho e formas de análise de desempenho que possam servir como parâmetro para investigação na área de ensino-aprendizagem. Então, não é uma linha isolada de análise de desempenho, é uma linha que busca trazer elementos do jogo, né, de entender como se dá a prestação esportiva, para a gente ter ferramentas para monitorar a aprendizagem. E a terceira linha é uma linha de cognição e ação, que deu origem ao nome do laboratório, que basicamente busca entender como alguns processos cognitivos associados a esse caminho de aprendizagem nos esportes coletivos se dão, né? Então, a gente tem pesquisas com estratégias de busca visual, nós temos um equipamento de rastreamento ocular, estudos na área de inteligência e criatividade tática, temos estudos na área de antecipação, inclusive um deles eu vou mostrar aqui, e, mais recentemente, alguns estudos voltados para funções executivas. Bom, aí alguns trabalhos de referência que nós publicamos recentemente nessa linha, nessas 3 linhas, e eu vou tentar apresentar a ideia central de cada um deles para dar uma visão geral do que a gente faz enquanto produção científica. Bom, o primeiro trabalho foi esse que foi construído pelo Cristiano Murta, foi o trabalho de mestrado dele. Esse artigo foi publicado, se não me engano, em 2023, então tem 23 ou 22, alguma coisa assim, tem 2 ou 3 anos. E, basicamente, o que a gente queria era ver o seguinte: quando a gente está lá num jogo de futebol, por exemplo, e tem uma disputa de pênaltis, teve recentemente a disputa na final da Nations League entre Portugal e Espanha, é comum que os goleiros recebam informações do batedor antes da cobrança. Então, eles muitas vezes recebem as preferências do batedor antes. Só que tem vezes que essa informação do batedor é concordante, digamos assim, com o que acontece na prática, mas tem vezes que o batedor muda, né? Ele muda o perfil de cobrança naquele momento. E o que a gente queria entender é o que acontece, do ponto de vista da capacidade de antecipação, quando esses 2 cenários estão presentes. Seria o cenário de consolidação entre esse estímulo prévio e a percepção in loco, né, a percepção ao vivo, e um cenário competitivo, seria quando a informação prévia diz uma coisa e a informação local diz outra. Então, basicamente, quando há uma divergência entre esses dois. Esses 2 pontos já tinham sido previstos num modelo publicado pelo Marcus Raab em 2015, justamente dizendo qual que é a expectativa em relação ao processo de antecipação, né? E aí o que a gente fez foi coletar esses dados com 40 participantes, eram 20 goleiros experts e 20 pessoas que eram novatos, não goleiros, né? Então, estudantes de educação física, inclusive, fizeram parte da amostra. E a gente tinha um protocolo laboratorial, usando o equipamento de rastreamento ocular que está aqui presente, em que basicamente eram dadas 3 condições para o participante, em uma ordem aleatória. Ele, obviamente, não sabia qual condição ele estava em cada momento, né? Mas ele tinha uma condição sem informação do batedor, que era a nossa condição controle, uma condição com a batida ou informação congruente, ou seja, a informação prévia batia com o que de fato aconteceu, e uma condição com informação incongruente. A informação que era dada sobre o batedor não concordava com a informação real percebida pelo goleiro. E o que a gente observou foi que, de uma forma geral, o padrão de rastreamento ocular nessa tarefa foi marcado por mais fixações de maior duração dos experts nas áreas mais relevantes, por exemplo, quadril e pé de apoio do batedor. Até aí, nada de muito novo. Mas a parte interessante foi que as diferenças entre experts e novatos somente surgem nas condições em que há competição entre processos prévios e processos ao vivo. Na condição que a gente chama de fácil, né, a condição de informação congruente, nós não tivemos diferença entre expert e novato. Então, aparentemente, lidar com esses cenários de maior complexidade na prática, ou seja, integrar informações de natureza divergente, parece ser uma habilidade cognitiva importante para goleiros alcançarem um alto nível. Na área de metodologias de ensino ou de abordagens de ensino, tem esse outro estudo que foi publicado, se não me engano, ano passado, que era o mestrado do Cristóvão Abreu. Basicamente, o que a gente queria ver era o seguinte:
O que acontece do ponto de vista do desempenho no jogo, quando a instrução do treinador é explícita, muito clara em relação àquilo que precisa ser dito, ou implícita, uma instrução que não diz exatamente o que vai ser feito, né, mas dá pistas ali para o jogador ou para o participante do estudo. E aí a gente tinha 4 condições experimentais, uma com uma regra altamente explícita, e aí a gente estava buscando ali um conteúdo de marcação em bloco alto, uma regra mais implícita para essa marcação em bloco alto, uma condição que combinava as 2 regras, então a gente fornecia as 2 informações para o praticante, e uma condição livre, né, a gente chamou de RL controle, em que nenhuma instrução adicional era dada, eles basicamente, simplesmente jogavam o jogo. O que a gente observou foi o seguinte, é que quando a regra mais explícita foi colocada, ela gerou um aumento no padrão de coordenação interpessoal dos jogadores. O que é essa coordenação interpessoal? É a capacidade dos jogadores se movimentarem nesse padrão em fase, em um uníssono, né, em uma forma sincronizada, andando juntos, como se fosse uma linha de defesa andando junto quando a bola circula ou quando a bola sobe, né? De fato, a gente considera que esse conteúdo é altamente complexo, e isso casa com algumas propostas teóricas que existiam na literatura. O ponto interessante é que esse cenário de regra explícita gerou maior desempenho do que o cenário com regras combinadas, né? De fato, o menor desempenho tático aconteceu quando fornecemos as 2 instruções para o jogador, como se elas gerassem um excesso de informação, né, que na literatura muitas vezes é descrito como um choking, né, como um congelamento do jogador, e o que para nós, do ponto de vista pedagógico, é importante para entendermos que, em alguns momentos, um excesso de informação dada ao jogador, ou excesso de regras dentro de uma mesma tarefa, não irá ajudar a alcançar um desempenho mais alto, pode gerar prejuízo na aprendizagem ao longo do tempo. E o terceiro estudo, aí agora na linha de análise de desempenho, é um estudo que a gente desenvolveu, o professor Varley, inclusive, está aqui, ele fez parte também desse estudo, em parceria com a Kinexon, que é uma empresa alemã, que recolhe dados recorrentemente da Bundesliga, para entender quais seriam indicadores-chave de desempenho tático, quando eles são analisados a partir das variáveis geradas por GPS ou por outros sistemas de posicionamento, como era o caso desse aqui. De uma forma geral, a gente queria entender se existem fatores associados ao posicionamento dos jogadores no campo que são úteis na predição da vitória, né, na forma como eles gerenciam o espaço de jogo. De uma forma interessante, o que a gente trouxe de conteúdo mais novo para a literatura foi uma análise das relações numéricas dentro do centro de jogo, né. Então, como a gente tinha o tracking dos 2 times, ataque e defesa, mais o tracking da bola, a gente conseguia quantificar o número de jogadores próximos à bola em cada instante temporal do jogo, né? E a partir dessa quantificação tentar entender como essas relações numéricas dentro do centro de jogo, ou próxima à região da bola, impactavam na chance de sucesso subsequente. O que a gente observou foi que, primeiro, do ponto de vista macro, né, da equipe, maior profundidade foi observada nos times vencedores. Então, já é um resultado recorrente na literatura, né? Então a capacidade de chegar mais próximo ao gol adversário, o que é mais facilmente alcançado se eu tenho maiores valores de profundidade, é de fato um fator que prediz vitórias no jogo, que é importante para alcançar o sucesso. Contudo, o que a gente trouxe de novo nesse estudo, né, é que houve um maior controle no centro de jogo para os times vencedores. O que é esse controle? Relação numérica de superioridade para o time que vence. Então, quem vence o jogo tem maior frequência de cenários de centro de jogo com superioridade numérica. Então, de uma forma geral, a gente está indicando que essa região ali, de fato, precisa ser cuidada pelas equipes, pelos jogadores, porque ela parece ter uma relação com o sucesso na modalidade, né, o sucesso no jogo. É claro que é um estudo em uma única liga, uma liga de elite, mas ela tem especificidades, como há outras ligas, e que há espaço para ampliação dessa pergunta de perguntas correlatas em outras ligas, né? Ficando aí também o convite para outras pesquisas serem desenvolvidas. Em relação aos próximos passos do laboratório, né, o que a gente está prospectando para os próximos anos, com mais gente chegando, com mais alunos, com mais professores chegando, quais são as nossas metas acadêmicas e profissionais, né? Primeiro ponto são a condução de estudos de intervenção com tarefas duplas e manipulação de carga mental. Nós já temos alguns estudos que fizeram isso de forma aguda e encontraram resultados que sustentam a construção de um estudo longitudinal. Nós tivemos um primeiro estudo longitudinal que foi do Pedro Moreira, cujos resultados ainda não foram publicados, mas espero que o sejam em breve, mas ainda há perguntas boas relacionadas a esse tipo de treinamento com
o enfoque na aprendizagem tática nas modalidades esportivas, né? Segundo, pensando especificamente no futebol, e aí a linha de pesquisa que eu atuo, mas também vão ter pontos aqui relacionados às outras linhas de pesquisa, a proposição de novos indicadores de desempenho baseado em dados de posição. Então, a gente tem aumentado o volume de dados disponibilizados para nós, e isso vai aumentando a robustez dos nossos modelos de predição de resultado do jogo, né? Então, hoje temos um volume de jogo maior do que tínhamos há 4, 5 anos atrás, o que já nos permite construir algumas perguntas de pesquisa um pouco mais avançadas, e estamos com alguns trabalhos nessa linha, né? O terceiro é a ampliação da área de análise de desempenho para outras modalidades esportivas coletivas. Hoje, o meu campo de atuação é mais próximo ao futebol, mas temos, né, pessoas no SECA interessadas em outras modalidades, no basquetebol, no handebol, e trazer insights da análise de desempenho do futebol, que hoje é uma modalidade que tem mais produção científica há mais tempo e com maior robustez para essas outras modalidades. Entendo que é um salto importante de qualidade para outras práticas, que já há tecnologia e já há respaldo teórico para fazê-lo. E o último é integrar né, perguntas relacionadas ao processo de ensino, aprendizagem e treinamento à linha de cognição e ação. Fizemos isso lá naquele estudo que eu mencionei do Cristiano Murta, mas não conseguimos fazer isso de uma forma tão aprofundada em estudos de intervenção, porque faltaram nos braços. Então, aos alunos que estão acompanhando, que tiverem interesse de conduzir pesquisas nessa área, fica como convite também, né? Um segundo convite que eu faço é para conhecerem a página do laboratório. Então, há mais ou menos 2 anos, a gente lançou um site. Todos os estudos que a gente publica estão disponíveis lá, todos os cursos que a gente lançar, cursos que já foram lançados, livros que foram lançados, livros que serão lançados, os alunos que estão no laboratório. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouco do que a gente faz, de fato, principalmente os que estão nos acompanhando de forma online, talvez não estejam diariamente aqui na UFMG, né, fica o convite para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, conhecer as pesquisas que estão em andamento. Também há informações do projeto de extensão, informações dos outros ramos de atuação ali do laboratório, né, com aquele viés prático que eu mencionei. Deixo também um convite para todos que quiserem se aprofundar, né, em alguma área de investigação relacionada ao ensino dos esportes. Temos vagas em todas as áreas possíveis, né? Então, temos atualmente vagas para iniciação científica, estou com vagas abertas para o processo de mestrado que está ocorrendo nesse momento, tenho vaga aberta para doutorado, e também temos total interesse em desenvolver projetos de parceria com empresas externas à universidade, com outros setores que, porventura, possam se beneficiar de algum insight acadêmico, científico, nessa área de iniciação aos esportes e de ensino dos esportes coletivos. Bom, espero que tenha dado para conhecer um pouquinho do laboratório, para entender um pouco do que a gente faz. Novamente, agradeço a vocês pelo tempo disponibilizado, ao professor Franco pela gigante iniciativa, e obrigado a todos. Valeu.